aqui para que eu possa dar continuidade. Essa apresentação ela foi desenvolvida sob orientação do professor Dr. Leonardo Gomes Esteves. Uma breve apresentação pessoal, como eu já tinha mencionado anteriormente, eu me chamo Julia Bárbara, eu sou estudante de Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal de Mato Grosso, no campus Cuiabá, e entre 2022 e 2023 eu participei do ciclo de iniciação científica voluntária. Durante a minha iniciação científica, eu desenvolvi um projeto intitulado O Erotismo e a Figura Feminina no Cinema de Neville de Almeida, que tinha como intuito, então, compreender como era realizado, como se manifestava, como era presente o erótico e a figura feminina no cinema do cineasta, no cinema de Neville de Almeida. Dentre os objetivos, a gente visava, então, apresentar e disseminar a carreira do Neville, compreender a relação entre o erótico e o feminino no trabalho do cineasta em questão e poder ver como foi feita a parceria de Neville com outros autores, o que leva a gente ao recorte mais específico que foi delimitado dentro desse projeto inicial, que era a parceria do Neville com o Nelson Rodrigues. É um dramaturgo do qual ele veio adaptar duas obras, que é A Dama do Lotação, de 78, e Os Sete Gatinhos, de 80, que vai ser o filme em questão que a gente vai trazer aqui. O Neville de Almeida, ele é um cineasta mineiro. Ele passou um período nos Estados Unidos durante a juventude, no qual ele chegou a trabalhar com Nelson Pereira dos Santos. E, ao retornar ao Brasil, ele dirigiu seu primeiro longa, Jardim de Guerra, que foi censurado. Posterior a esse trabalho, ele veio desenvolver outros filmes que também foram censurados. E, mediante essa situação, ele voltou para os Estados Unidos e ele desenvolveu uma parceria artística com o Elliot Sica, um artista plástico. Quando ele retorna ao Brasil na década de 70, ele grava A Dama do Lotação, que é a primeira adaptação dele de um trabalho do Nelson. A Dama do Lotação é um conto, e o filme torna-se muito popular, ele é um sucesso de público e de crítica. Em 80, ele repete esse feito com Os Sete Gatinhos, também um trabalho do Nelson, que foi um dramaturgo pernambucano. Ele escreveu em torno de 17 peças teatrais, ele fazia contos, ele fazia crônicas, ele tinha um trabalho muito vasto, ele falava de futebol, a política, mas principalmente nos seus textos, nas suas peças, você podia perceber algumas características bem autorais e muito próprias do Nelson, porque ele sempre fazia coisas voltadas a temáticas no que diz respeito ao casamento, à vida pessoal e íntima das pessoas, mas principalmente no que dizia respeito à morte e ao sexo, que traz a gente para o autor que foi utilizado como base para o desenvolvimento desse trabalho, que é o Georges Bataille. Ele é um autor francês, e em 1957 ele escreve O Erotismo, livro que fundamentou essa pesquisa. No erotismo, o Georges Bataille busca compreender como ocorre o erotismo, e ainda no começo do livro ele traz a ideia de que o erotismo ele é algo que ocorre na vida interior do homem. Por quê? Porque ele evoca questões íntimas interiores de alguém, ainda que o objeto de desejo seja sempre uma pessoa exterior. Então, ainda que você tenha uma mulher cobiçada por um homem, é sempre algo que o tocou no âmago do ser daquele homem, que despertou essa atenção, esse interesse nele por ela. É justamente por invocar essa questão interior que a sexualidade humana diferencia-se da animal, que não traz consigo essa questão interior. E dentro dessa noção de diferenciação entre o homem e o animal, o autor vai um pouco além e ele fala sobre como uma das coisas que fundamenta essa diferenciação e distancia o homem do animal foi o trabalho. Ao longo do tempo, o ser humano adquiriu consciência de seu poder braçal, ele desenvolveu formas de trabalho e, com isso, ele se estruturou enquanto sociedade. E essa estruturação enquanto sociedade gera a implementação de uma série de regras
ou restrições que regulamentam a vivência humana. Para essas restrições ou regras, o Jorge Bataille dá o nome de interditos, que é uma noção presente em toda a obra dele. Porém, quando se rompe essa regra, quando se vai contra a esse interdito, comete-se, então, o que Jorge Bataille pontua como a transgressão. E ele fala que é uma relação muito dialética entre essas duas coisas, porque a própria existência do interdito acarreta na existência da transgressão e permite que a mesma venha a ocorrer. Eu cheguei a colocar algumas passagens que podem elucidar um pouco mais essa ideia, porque, com base em tudo isso, o Jorge Bataille, então, pontua o erotismo como esse rompimento a qualquer regra, não necessariamente como algo carnal. O erotismo, para ele, não limita-se somente ao ato sexual em si. Aqui uma passagem dele na página 21, ainda no começo do livro, que ele diz que o erotismo é, aos meus olhos, o desequilíbrio em que o próprio ser se põe conscientemente em questão. Em certo sentido, o ser se perde objetivamente, mas nesse momento o indivíduo identifica-se com o objeto que se perde. Se for preciso, posso dizer que no erotismo eu me perco, tendo em mente essa noção de que no erotismo é quando, consciente de si, consciente das normas que o rodeiam, o ser humano vai e as transgride, ele se perde em si. E aqui um outro comentário dele no que diz respeito ao interdito, que ele diz que se o interdito se desse dos limites da razão, ele significaria a condenação das guerras e nos colocaria diante da escolha, aceitá-lo, tudo fazer para eliminar o homicídio militar, ou então se bater e manter a lei como astúcia. Mas o interdito sobre os quais repousa o mundo da razão não são, entretanto, racionais. No começo, uma oposição tranquila à violência não teria sido suficiente para opor os dois mundos, se a oposição não tivesse ela mesma de alguma forma participado da violência, se algum sentimento violento negativo não tivesse tornado a violência horrível ao alcance de todos. Ele fala sobre como aqui os interditos, eles não necessariamente são racionais ou lógicos, eles não são de fácil compreensão. E ele usa como exemplo a relação entre guerras e o uso da violência. De qual maneira o ser humano poderia se opor à guerra, se não de uma maneira igualmente violenta? Ainda que tenha sido a violência inicial da guerra que o tenha levado a fazer algo contra, certo? E o Bataille, ele vai além quando ele fala sobre transgressão, porque ele então pontua o que é a transgressão ilimitada. E como exemplo, ele considera uma sociedade no qual você tem toda a vida, como na citação, quando a vida da sociedade e da natureza é personificada em uma única figura. No exemplo do texto, ele fala sobre um rei, mas você pode ir além e colocar isso em outras instâncias. Por exemplo, no ambiente familiar, considera-se um patriarca. E essa noção de que essa figura é imortal e inatingível por acontecimentos humanos ou naturais. Quando essa figura por si só vem a falecer, perde-se essa noção e confronta-se a ideia de que agora não há mais quem reger aquela sociedade. O que acaba por si só culminando em uma situação de caos total. E é um pouco do que ele fala nessa segunda citação, que é quando a vida da sociedade e da natureza, diz ele, encontra-se resumida na pessoa sagrada de um rei, é a hora de sua morte que determina um instante crítico e é ela que deflagra os abusos rituais. Eles tomam, então, um aspecto que corresponde estritamente à catástrofe sobrevindo, o sacrilégio de ordem social. Ele é perpetrado às custas de sua majestade, da hierarquia e do poder. Como exemplo, ele fala de uma situação nas Ilhas Sandwich, no qual a multidão, ao saber da morte do rei, comete todos os atos tidos como criminosos no tempo ordinário. Ela incendeia, pilha e mata, enquanto as mulheres acham por bem se prostituir publicamente. E a gente, então, traz e aplica essa noção de erótico e de transgressão ilimitada à peça e à adaptação do Neville, que é os Sete Gatinhos. Nos Sete Gatinhos, você tem a família do personagem
Noronha, interpretado pelo Lima Duarte. Ele é um contínuo na Câmara e ele tem suas filhas e ele tem uma filha mais nova que passa um tempo no internato. As filhas mais velhas trabalham e todo o dinheiro que elas conquistam é usado para manter a filha mais nova, Silene, no internato, assim como para construir um enxoval dela, para quando ela viesse a se casar, considerando que as filhas mais velhas são solteiras. Só que a Silene é expulsa desse convento e ela volta para casa. Quando ela volta para casa, eles descobrem então que ela foi expulsa do colégio porque ela matou a gata prenha do colégio e o retorno dela em casa acaba trazendo à tona os conflitos existentes nessa família. Por quê? O Noronha, o pai das meninas, ele prostituía elas para que elas pudessem manter a irmã mais nova dentro do colégio. E quando a irmã mais nova retorna, elas então se negam, elas passam a exigir o dinheiro dela durante todo esse tempo de trabalho. E o que acaba culminando, para não comentar muito sobre o filme, é em um ato de revolta delas para com o pai, no qual elas matam o pai. Que a gente pode, então, trazer para aplicar essa noção de transgressão ilimitada. Aqui seria uma segunda imagem, você consegue fazer um paralelo e um comparativo no comportamento, nas vestimentas delas, enquanto a figura do pai ainda é presente, e aqui na figura do pai já ausente, porque uma breve diferenciação entre a peça teatral e o filme é que a peça teatral termina com elas indo matar o pai. O final é dúbio, você não tem plena certeza se elas mataram o pai ou não. Enquanto o filme ele traz essa cena, você vê graficamente a morte do Noronha e a reação que se instaura na casa. E cria-se essa desordem completa, como o Jorge Bataille pontua. Elas passam a agir de maneira desregrada e não somente frente à morte dele, mas também depois, que é o epílogo do filme, quando já morto, elas transformam o lar delas em um bordel. Mas quem é responsável e quem toma as rédeas é a matriarca, e não o patriarca. Então, aquele pai, aquela figura detentora de poder e que submetia todas essas mulheres a uma existência regida por atos e por imposições dele, falece, essa sociedade, dentro desse lar, ela se desestrutura e o comportamento dessas mulheres muda. Que é então o que a gente pode ver como exemplo aqui nessa foto. Por questão de tempo, eu gostaria de mostrar alguns trechos do filme, mas por questão de tempo eu acho melhor não. E anos depois, vieram a fazer um documentário sobre o Neville de Almeida, e nesse documentário ele fala um pouco sobre como foi o processo de gravar essa cena. E ele fala sobre o que ele esperava das atrizes e como ele as conduziu para realizar essa cena. Ele queria mesmo esse caos total, ele queria essa desordem, esse comportamento, ele queria ao máximo, ele queria tirar isso dessas atrizes. Então, eu acho que como conclusão a gente pode compreender sobre como o erotismo é presente em Sete Gatinhos, quando você tem esses rompimentos, essas restrições às normas vigentes, tanto dentro quanto fora da casa do Noronha, porque dentro da casa do Noronha elas vão de frente ao que ele espera quando elas passam a questioná-lo, e também ao próprio comportamento do Noronha no que diz respeito às normas da sociedade, porque é imoral, não se espera que um pai prostitua as filhas, mas para além dessa noção de erotismo, tem-se também a transgressão ilimitada, quando, após a morte do pai, o comportamento dessas mulheres muda completamente e cria-se uma nova dinâmica familiar. Aqui foi as referências que eu usei ao longo desse trabalho, que é o livro do Jorge Bataille, O Erotismo, a biografia do Nelson Rodrigues,
do Rui Castro, um eixo pornográfico, que ajudou um pouco mais a compreensão e a noção dos trabalhos dele. A peça, né, Os Sete Gatinhos, e os dois longas que eu mencionei, Os Sete Gatinhos do Neville e Neville de Almeida, Cronista da Beleza e do Caos, que é o filme no qual ele fala um pouco sobre como foi esse processo. Mas então é essa a minha apresentação, e espero que vocês tenham gostado, e boa noite.